Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Quando o Papa Francisco foi eleito e recebeu o convite para vir ao Brasil na sua missão apostólica, todas as vistas foram dirigidas a este homem considerado a maior autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. E chegando ao Rio de Janeiro, as suas primeiras palavras foram muito significativas, porque o mundo católico esperava um discurso brilhante, caracterizado pela pompa, pela grandeza. E ele, com a maior naturalidade do mundo, disse: eu vou repetir uma cena do Evangelho de Jesus. Logo depois da sua morte, os discípulos ficaram atordoados, sem saberem exatamente o que fazer. E como obedeciam às orientações do templo, passavam a realizar as atividades visitando o santuário. E numa daquelas vezes, estando Pedro e João no santuário grandioso de Jerusalém, terminado o ofício religioso, eles saíram tranquilamente. Mas à porta, como ainda hoje, acumulavam-se os mendigos, os sofredores, os necessitados, os doentes de várias patologias. E então, um paralítico, vendo Pedro e João sorridentes, pelas alegrias de haverem escutado a velha Bíblia, estendeu-lhe a mão e solicitou-lhe: rogo-te uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro ficou embaraçado, porque ele não dispunha de recursos. Afinal, ele estava ali a grande sacrifício econômico. Estava hospedado na casa de uma amiga, a mãe de João Marcos, que mais tarde escreverá o terceiro evangelho, o Evangelho de Marcos, também chamado João Marcos. E então ele disse para o homem doente: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te. Levanta-te e anda. O paralítico, aturdido, olhou bem para ele, e ele, depois de haver enunciado esta frase tão significativa, permaneceu fitando aquele homem emaranhado nas terríveis amarras de uma obsessão física. E o homem levantou-se. Levantou-se para espanto de todos e caminhou um pedaço de chão. Então houve aquele júbilo generalizado, a surpresa, porque os fenômenos físicos sempre nos surpreendem e produzem um grande impacto emocional. A partir daquele momento, as pessoas que tinham familiares doentes procuravam Pedro para que ele as curasse das suas doenças, das suas paralisias, dos seus transtornos mentais. Eu estive pensando muito a este respeito, porque, sendo o Espiritismo uma revivescência do cristianismo, por que esses fenômenos escasseiam tanto? E lembrei-me que no dia 25 de junho de 1955, eu me encontrava no Rio de Janeiro, viajando para proferir palestra pela primeira vez na cidade de Uberaba,
Àquela época, as viagens aéreas eram em número compreensivelmente muito menores e, por consequência, muito mais difíceis. Para ir-se até Uberaba, residindo aqui, dever-se-ia pegar um avião, ir até o Rio, pernoitar no Rio, para no dia seguinte, às 6 da manhã, pegar um outro voo com destino a Uberaba, que fazia Uberaba, Ribeirão Preto, São Paulo. E então eu estava ali, porque eu havia, no mês de dezembro anterior, no dia 9 de dezembro anterior, eu estivera na cidade de Franca, considerada a Atenas do estado de São Paulo. E naquela oportunidade, eu havia sido convidado para proferir uma conferência para jovens que haviam terminado o curso ginasial do educandário Pestalozzi, que havia sido fundado por um discípulo de Eurípides Bassanufo. Para quem não sabe, Eurípides Bassanufo foi um espírita médium eminente de uma cidadezinha do Triângulo Mineiro chamada Sacramento. Ele era portador de uma mediunidade semelhante à de Chico Xavier e veio à Terra para preparar o campo para que Chico Xavier tivesse a oportunidade de desenvolver esse programa missionário por quase 80 anos de atendimento a milhões de pessoas. Basta dizer que as suas obras mediúnicas já foram vendidas em mais de 30 milhões de exemplares. É o autor sul-americano mais vendido da literatura. E então, Eurípides Bassanufo era um grande místico, portador de uma mediunidade quase que raiava ao absurdo. E criou um grupo. No dia 1º de janeiro de 1900, ele criou uma escola na pequenina Sacramento e deu a essa escola o nome de Colégio Allan Kardec. Mas como havia crianças órfãs, abandonadas nas velhas fazendas, ele resolveu abrir um orfanato, palavra hoje superada, substituída por lar de menores. E não tinha muito espaço, era um casarão e próximo uma casa tradicional. Ele colocou na casa tradicional as crianças, mas à medida que as notícias corriam, passaram a visitar Eurípides também pessoas com transtornos mentais, aqueles doentes mentais que deambulavam pelas cidades. Era muito comum, e ainda talvez, encontrarem-se em muitas cidades do interior pessoas doentes mentais que se tornavam vultos populares. E Eurípides, contando poucos auxiliares, dava aulas no seu instituto, além da grade escolar comum, astronomia. Em as noites, ele reunia os alunos embaixo de uma árvore que produz uma planta chamada óleo, é uma planta muito típica do local, e aí ele falava dos astros, das casas moradas de Deus. E criou espíritas eminentes, que eu iria conhecer a partir dos anos 50. Ele desencarnou por volta do dia 2 de novembro de 1918, com a gripe espanhola. E entre esses, um deles destacou-se como um grande intelectual. Foi residir na cidade de Franca, ao lado de outro, um eminente dentista, e trouxeram para aquela cidade, para os arredores, a pulcritude da doutrina espírita, apresentando-a de uma maneira incomparavelmente bela. E a primeira coisa que o doutor Noraldino fez foi erguer uma escola
que desse continuidade à escola primária. Àquela época, a educação, sempre deficiente, principalmente hoje, era assinalada por dificuldades quase infinitas. E então esse colégio, chamado Pestalozzi, em homenagem ao grande educador suíço, que foi mestre de Allan Kardec, realizava no dia 9 de dezembro de 1954 a primeira formatura. E como eu era jovem, tinha 27 anos, fui convidado para realizar a viagem do Recife, no qual eu estava, até Franca. Foram 16 horas com 3 viagens de avião. E após terminada a conferência, um grupo de 5 rapazes acercou-se-me e perguntou onde eu morava, o que fazia. Eram espíritas de Uberaba. E um deles, Emanuel Chave, emérito escritor e jornalista, convidou-me para fazer uma série de palestras em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Então, nós aquecemos. E na oportunidade bem posterior, portanto, junho de 55, iniciamos o nosso périplo pelo Triângulo Mineiro, que se repete até há 3 anos, por época da eclosão da pandemia. Mas então eu pernoitei no Rio de Janeiro. E como os meus recursos pecuniários eram poucos, eu hospedei-me numa pensão, um hotel muito modesto, ali no centro da cidade, na Lapa, porque ficava perto do aeroporto Santos Dumont, o que me facilitava pegar um avião com pouca despesa de táxi no dia seguinte. Mas, por uma coincidência, naquele período, estava sendo realizado no Brasil o 36º Congresso Eucarístico Mundial. E foram atraídas àquele local imenso, na Praça Paris, onde foi feita uma ampliação muito grande, quando se demoliu o morro que tinha no coração da cidade. E ali se implantou o altar-mor. Então, para essa festividade grandiosa, o mundo inteiro compareceu. 1 milhão de pessoas. Acreditava-se que na abertura havia 1 milhão de pessoas. E como o hotel que eu estava ficava de frente da praça, eu pude acompanhar da janela todos os atos litúrgicos, a presença do cardeal, representando o Papa, que não pôde vir, e, sem dúvida, era um deslumbramento. As vestes dos cardeais, dos bispos, dos arcebispos, dos monsenhores e dos padres, em geral, era de uma beleza incomparável. E o ofício religioso, muito bonito aos olhos, um coral de 1000 vozes, acompanhando a celebração da missa, embora o ato fosse à noite. Eu fiquei deslumbrado, porque no Espiritismo nós não temos solenidades dessa natureza. Não temos rituais, cerimônias, não temos quaisquer forma de gratulações terrenas, promoções. Este é o líder principal, esta é a médium mais importante, este é o dialogador famoso. Não tem nada disso. Somos ovelhas que pretendemos a mansuetude do mesmo rebanho, no qual só existe um pastor, que é Jesus Cristo. Os demais são pessoas experientes, amigos que vivenciaram horas difíceis e se tornaram modelares, exemplos de conduta,
de sofrimento resignado, de coragem, de devotamento à causa do bem. Então eu fui de uma emoção incrível que não pude dormir. E como o avião era às 6 horas da manhã, mais ou menos às 4 horas, eu estava mesmo sem dormir, levantei-me e comecei a orar, pedindo a Deus que me inspirasse na viagem que eu ia fazer pelo Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Itapeciguara. Eram 8 cidades, cada dia numa cidade uma conferência. E eu me imaginava um jovem funcionário modesto de uma autarquia, sem recursos, somente a inspiração divina que de quando em quando a misericórdia dos bons espíritos trazia até mim. E então, ali, muito emocionado, eu comecei a fazer o paralelo entre o poder da terra e o poder de Jesus Cristo. Eu venho para que tenhais vida, foi o que ele falou. Mas que vida em abundância, não só a vida material, mas a vida sobre todos os aspectos. Pois bem, nesse momento, a minha mentora espiritual, que eu não sabia quem era, eu chamava um espírito amigo, não sabia de quem se tratava, mas que era a portadora de uma sabedoria incomum, acercou-se-me, me pediu para abrir a janela, de onde eu podia ver o altar monumental, onde hoje tem o edifício Monumento dos Pracinhas, ali na praia. E ela disse: meu filho, quando chegar ao aeroporto, compre o jornal do dia. Você está deslumbrado com a pompa terrestre. Não é verdade? Eu disse: é, sim, senhora. E então, a voz, eu chamava o espírito amigo, a voz me disse: quando Pedro e João saíram do templo, curaram. Veja no jornal quantas pessoas curaram, quantas foram curadas. Quantas mulheres equivocadas desta região arrependeram-se e passaram para o amor de Deus. Quantos miseráveis foram amparados pela massa. Quantos sofredores tiveram suas lágrimas enxutas. Procure isto. E eu, então, quando cheguei ao aeroporto, eu adquiri um jornal muito famoso na época e falava da pompa. Falava que o prefeito do Rio de Janeiro, para apresentar a cidade como sem problema, mandara para outra cidade os mendigos. Eles foram caçados pela polícia e foram levados para outra cidade. Aliás, não foi a única vez. É hábito, pelo menos no Rio de Janeiro. Tirarem a miséria exposta, como se a miséria visível fosse a mais grave. A mais grave é a miséria invisível. É o cancro. Esse cancro que come o indivíduo com uma aparência linda, à semelhança do cupim que devora uma estátua grandiosa e somente fica a casca muito leve para arrebentar-se com facilidade. Então não falava de nada espiritual, só falava das grandezas terrenas. E para mim foi uma lição de vida. A vida inteira eu me lembrava e me perguntava: quantas pessoas você já curou, Divaldo? Nenhuma. Quantas você já libertou das paixões? Nenhuma. Quantas almas desalgemou das misérias, a começar de você mesmo? Nenhuma. E então, eu, nesse largo período, tenho procurado dizer que o Espiritismo é uma luz que nós carregamos para iluminar as consciências humanas. Mas há um detalhe sutil. Quem acende uma luz, ilumina-se primeiro. Quem carrega uma luz, tem claridade diante das vistas. Então, para esse introito das nossas perguntas, me veio a ideia
de falar desse trabalho interior, da nossa renovação constante, da nossa sintonia com as entidades venerandas, para que aqueles que desfidam as suas dores, que nos veem pedir socorro, não saiam decepcionados da nossa pobreza. Pobreza de natureza espiritual, porque de natureza humana e material até que temos muito. Porque a primeira palestra de nossa casa foi embaixo de uma mangueira. E a primeira carteira da nossa escola, que hoje em vários setores são mais de 2.500 crianças, foi um caixão vazio de cebola no quintal da casa. Então nós já temos muito. Mas de luz interior, de beleza espiritual. Isso é o que vale. Então, nestes dias turbulentos de luxo, luxúria e desgraças humanas, de grandezas, de traições, de misérias, de poder e de necessidade, que a nossa fé restaure no nosso mundo íntimo a nossa paz, que a nossa crença em Jesus não seja apenas intelectual, não seja abordada dos poemas grandiosos da ciência, das reflexões profundas da filosofia, mas sejam do trabalho grandioso da caridade. Alguém narrou-me que trabalhava numa instituição de caridade, e a instituição tinha muitos objetos usados que davam. E a ele cabia a tarefa de reparar esses objetos, vender a benefício da própria instituição. E certo dia, um funcionário, aliás, um homem de bem da instituição, viu que havia uma geladeira que estava enferrujada ali num canto e se interessou pela geladeira. O amigo também já tinha notado e estava pensando oportunidade para reparar e vender como ferro velho ou talvez como geladeira. Mas o funcionário chegou até ele e perguntou: aquela geladeira vai ser vendida? E ele, zeloso pelo patrimônio da casa, disse: vai ser vendida. Qual é o preço? Eu tenho interesse. Ele então ficou olhando para o operário e para a geladeira e fez uma pergunta feliz: quanto você acha que vale? Ele disse: bem, uns 250 reais, 300 reais. Eu estou perguntando, porque não é para mim. Eu estou querendo comprar para dar a uma vizinha que vive numa miséria. E às vezes ela recolhe alguma coisa para comer e não tem onde botar para guardar. Então eu quero ver se compro para dar a ela. Aí o amigo teve um choque. Porque aquele homem estava realizando um gesto do seu salário. Ele ia tirar uma importância, quase 1/4 do seu salário, para poder dar anonimamente a uma vizinha mais pobre do que ele. E então o amigo me disse: fiquei com vergonha de mim, de pensar em vender a quem estava comprando para dar. E com muitas necessidades, porque é um funcionário excelente, mas é um funcionário modesto. Seu salário é humilde, seus filhos têm problemas. Então isso comove. É essa a lição sublime de Jesus. Enxugar uma lágrima, vermos uma pessoa decorada com os poemas do mundo, e então nós sabemos que essa pessoa também chora, também tem noites difíceis, e de falar do Evangelho como libertação. Gostaria de deixar para reflexões o Evangelho de Cristo, como sendo a nossa salvação interior, a nossa misericórdia, e começarmos a exigir menos. Pessoas que me dizem que queriam uma prova, mas prova a gente só tem na cozinha, e que está com sal ou sem sal. E é tão variante que uns gostam de sal e outros não gostam.
Não se prova Deus, se sente Deus em a natureza. Não se prova a caridade, se exercita a ação da caridade. Então, que nós meditemos mais no Evangelho, que façamos uma viagem de volta às palavras carinhosas de Jesus, doces e tão necessárias neste momento de tantos conflitos. A gente sai de um drama para outro, de um problema para outro, de uma dificuldade para um desafio. Então, nós conversando sobre Espiritismo, que nós conversemos mais uns com os outros sobre o Espiritismo, sobre as belezas desses anjos guardiães que morreram da terra, mas não têm o prazer de serem felizes, porque voltam para ficar conosco, nos ajudando, nos socorrendo, porque a felicidade deles é ver-nos felizes. Vamos então à segunda parte.